Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares e nós estamos aqui no nosso 20º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, cromatina sexual ou também conhecido como corpúsculo de Barr. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente começar então a falar sobre corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, a primeira coisa que eu coloco ali para vocês são duas células básicas, bem básicas mesmo, né? Esquematizadas aí de forma simplória. E quando você pega então ali essas células ali 2N, então que são células diploides que nada mais são do que células que têm cromossomos homólogos aos pares. E aí você observa ali que essas células, elas estão em intérfase, ou seja, significa que elas não estão em divisão celular. Se uma célula estiver em divisão celular, ela estará em mitose ou meiose. Mas acontece a desestruturação do núcleo durante as divisões celulares, não importa qual ela seja. Então ali você tem essa região em amarelo, é um núcleo estruturado. Então significa que a célula não está se dividindo e, portanto, ela está em intérfase, ok? E ao redor ali você tem a membrana plasmática. Então, como nosso foco é o núcleo ali, eu representei a célula bem basiquinha mesmo. E aí, a partir disso, quando você pegar aquilo ali, eu vou colocar ali um número ali para você, um número 1 de um lado e um número de um de outro, dentro do núcleo da célula, e alertar a você que aquilo ali é a cromatina. A cromatina que está presente dentro do núcleo, que nada mais é do que um DNA descondensado e, portanto, ativo durante a intérfase de uma célula. Então, se você pegar isso daqui, você tem ali cromatina, que é um DNA descondensado, ou seja, ele é desenrolado. Então, ele é desespiralizado e que, dessa forma, ele é ativo. Sendo assim, quando você observa a cromatina de uma célula ao microscópio, lógico, em intérfase, você não vai ver muita coisa, né? Por quê? Porque não há algo individualizado. Então, você vê lá simplesmente um emaranhado de material genético. Então, lógico, já que a cromatina é DNA. Só que, se você observar ali, nessa célula da sua esquerda, eu coloquei ali para você um corpúsculo. Eu coloquei algo individualizado, que foi observado nas células aí por volta aí da década, né, de 1940 por um cientista inglês chamado de Barr. Então, por isso que geralmente isso é chamado de corpúsculo de Barr, ou também conhecido como cromatina sexual. Então, por ter sido observado por ele, recebeu o nome dele, né? Corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, que é o seguinte: está presente em células de fêmeas de mamíferos, mas não está presente em células de machos de mamíferos. Então, coloquei ele para você do seu lado esquerdo, coloquei uma mulher. Então, lógico, se você observa a célula dela, você tem ali a cromatina sexual. E se você observa o homem, ali você tem uma célula masculina, que você não tem cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, olha só. Se você pega esse corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, então, se propôs e se hipotetizou inicialmente que esta cromatina sexual era um cromossomo X inativado, ou seja, enrolado sobre si mesmo, ou seja, condensado, e, portanto, tecnicamente inativo. Porque o DNA, quando ele está condensado sobre ele mesmo, ele se torna inativo. Ele se torna ativo quando ele está descondensado. E a partir disso, você tem ali então uma hipótese chamada de hipótese de Mary Lyon, que se refere ao nome de uma cientista também inglesa, que na década de 60 propôs aí esta hipótese de que realmente isso seria um X inativado, a cromatina sexual seria um X inativado, e ela serviria a uma compensação de dose. Ou seja, se a mulher, você tem que lembrar, ela é XX e o homem é XY, o homem tem apenas um X, a mulher não, tem dois. Então, para equilibrar os produtos gênicos, aí, tanto de homem quanto de mulheres, você teria que um X da mulher seria inativado. Então você teria um X ativo e outro X inativo, e no homem não, né? Que você tem apenas um X, então o dele, lógico, seria sempre ativo. Então dá para você perceber que células masculinas não têm a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, e as femininas sim. Só que hoje eu já te conto que, modernamente, se sabe que alguns genes, mesmo fazendo ali parte desse cromossomo X inativado, eles permanecem ativos. Então não é 100% do cromossomo X que é inativado. Existem algumas regiões que mesmo ali nesse cromossomo inativado, elas permanecem ativas. Depois a gente vai discutir um pouco aí pela frente o motivo disso, ok? Então, sendo assim, você tem ali o seguinte. Vamos lá, ó. Então vamos pegar aqui e vou colocar aqui para você em cima aqui, que as mulheres então, elas acabam sendo mosaicos.
Então sou até meio poético, né? As mulheres são mosaicos. Mas as mulheres são mosaicos em relação aí ao tipo de cromossomo inativado durante a sua fase embrionária. Então, a primeira coisa que você precisa saber agora é que a inativação desse X acontece já nos primeiros dias do seu desenvolvimento embrionário. E aí, a partir disso, eu vou colocar para você o seguinte, ó. A inativação do X, ela primeiro é aleatória. E além de ser aleatória, ela é transmissível para células filhas. Então, vamos entender. Então, olha aqui. As mulheres, elas são XX, né? Então, ela recebe um X do pai e um X da mãe. Então, eu vou falar X paterno e X materno. Só que as células inativam de forma aleatória. Não há o fato de você sempre ter um ou outro inativado. Depende da célula. Então, isso é aleatório, portanto, é o acaso. Em determinadas células pode ser o X paterno que seja inativado, em determinadas outras células pode ser o X materno. Só que sendo que uma vez que uma célula inativou o X paterno, quando ela se dividir, as células filhas produzidas a partir dela terão também o X paterno inativado. Então, por isso que eu coloco ali para você que essa inativação é transmissível. Então, assim, a mesma coisa acontece com a célula que inativa o X da mãe. Se o X da mãe foi inativado, quando essa célula se dividir e der origem às células filhas, as células filhas também terão o X da mãe inativado. Então, por isso que eu digo a você que é aleatória e transmissível. Sendo assim, as mulheres são o quê? Mosaicos. Por quê? Porque, olha só, eu vou colocar um exemplo aqui que é bastante falado por aí. Então, olha só. Eu vou colocar uma mulher ali heterozigota em relação ao daltonismo, né? Então, uma mulher ali é não daltônica, mas portadora do gene. Então, ela seria XDzão, XDzinho, ok? Só que quando você pega uma célula XDzão, XDzinho, imagine o seguinte, olha aqui. Você pode ter numa célula o XDzão inativado e o XDzinho ficaria ativado. Sendo assim, você sabe que o daltonismo é uma herança que é ligada ao sexo recessiva. Então, olha só, imagine o contrário. Eu pego outra célula que o XDzinho é inativado e o XDzão é ativado. Então um tem que ser ativo, outro tem que ser inativo, né? Então, imagine que isso vai gerar células com XDzão, praticamente ativo, e vai gerar células com XDzinho ativo. Então, por isso que se fala que as mulheres são o quê? Mosaicos. Sendo assim, você pode ter mulheres que tenham, por exemplo, se eu imaginar que o XDzão veio do pai dela, né? Então, afirmando que o XDzão tenha vindo do pai. Então, aqui nesse olho direito da mulher aqui, eu vou falar para você que o XDzão do pai foi inativado. Então, se ele é inativado nas células que compõem esse olho da mulher, você tem que notar que quem está ativo é o XDzinho. E se o XDzinho está ativo ali, certamente a mulher teria dificuldade de enxergar o cores nesse olho. O que caracteriza aí, logicamente, um daltonismo. Então, daltonismo há vários tipos, né? Só que na realidade o mais comum e o mais natural é a dificuldade de se discernir verde e vermelho. É o mais comum deles. Só que além disso, você pode ter no outro olho da mulher, você pode ter o contrário. O XDzinho, que eu estou afirmando para você que veio da mãe dela, então você pode ter vindo de qualquer um. Eu só afirmei que o XDzão vem do pai e o XDzinho, nesse caso, vem da mãe. E esse XDzinho da mãe, nesse olho, está inativado. Então significa que o XDzão paterno nesse olho estaria ativado. E nesse olho, então, a mulher teria visão normal. E isso acontece com todas as suas células em relação às mais diversas características, certo? Então, quando você pegar isso daqui, você vai ter que imaginar aqui, olha só. As mulheres são mosaicos justamente por isso. E você tem células que podem estar uma do lado da outra, que tenham os seus X diferentes inativados. Então, um de origem paterna, outro de origem materna, ok? Agora, olha só, para a gente caminhar um pouco mais, eu vou colocar aqui para você que é possível que você tenha homens com cromatina sexual. Então, não é impossível. Mas você inicialmente disse que lá você só tinha mulheres. Então, olha só, eu estava literalmente fazendo uma introdução do assunto, né? Então, a partir de agora, nós temos que nos aprofundar um pouco. Então, você lembra que você tem uma síndrome aí, chamada de síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter ela é caracterizada por homens que sejam XXY. Então, se são homens XXY, geralmente eles são homens mais altos, eles têm uma distribuição de gordura meio padrão feminino, então eles têm geralmente desenvolvimento de mamas, que é ginecomastia, eles geralmente são inférteis, têm pouco desenvolvimento de testículos, então isso é conhecido como síndrome de Klinefelter. Então eles têm XXY. Então olha só se não faz sentido. Se eles são XXY, lei da compensação de dose, então a hipótese aí da compensação de dose, a inativação do X, é de se esperar, então, e realmente se vê que
Em homens com síndrome de Klinefelter, eles têm cromatina sexual, sim, eles têm um corpúsculo de Barr. Nada mais é do que a inativação de um X, né? Então, se ele tem 2X, um deles seria inativado. Ok? Então faz sentido, né? Então, olha só, uma outra coisa que nós podemos colocar aqui é que você tem mulheres que podem ter duas cromatinas sexuais ao invés de uma. Aí você se pergunta, "Oh, mas se ela tem duas cromatinas sexuais, ela não tem X ativo?" Não, ela tem X ativo, só que nesse caso aqui você teria uma síndrome que é chamada de síndrome do triplo X, que também são conhecidos aí como superfêmeas, né? Então a mulher, ao invés de ser XX, ela é XXX, ela tem 3X. E se ela tem 3X, faz sentido de que ela tenha cromatina, ou seja, que ela tenha duas cromatinas sexuais. Pelo fato de que se ela tem 3, ela precisa inativar 2X para que tenha um ativo. Certo? Então faz sentido também, outra coisa importante. Agora, olha só, além disso, você tem outras mulheres que podem não ter cromatina sexual. Então, se elas não têm cromatina sexual, o que eu posso ter ali? Eu tenho uma síndrome conhecida como síndrome de Turner. E essa síndrome de Turner, ela é conhecida, então, como uma síndrome X0. Então, aquele zero ali significa ausência. Entendeu? Então, ela tem apenas um X, ela não tem XX. Não, ela só tem um, então é X0. Então, aquele zero ali, ausência. Então, faz sentido ela não ter cromatina sexual? Lógico que faz, porque ela tem apenas um X, então, nesse caso aí, ela não tem cromatina, apesar de ser mulher. Só que essa síndrome de Turner aí, geralmente as mulheres têm estatura baixa, têm um pescoço alado, não tem desenvolvimento de mamas, desenvolvimento aí do sistema reprodutor, de uma forma geral, é bem aquém do que realmente se espera. Então, elas também são inférteis e, tudo aí, e por aí vai. Então, quando você pega pessoas, aí, ou seja, mulheres, né, que nesse caso são mulheres com síndrome de Turner, você não teria cromatina sexual. E como eu falei para você, né, você tem aí as fêmeas dos mamíferos, né, que geralmente tem a cromatina sexual. E aí, quando você pega, então, aqui, eu vou pegar aqui um caso famoso, que sempre aparece por aí também, é o caso aí dos felinos, né? Então, quando você pega, então, uma gata aí, do sexo aqui, do sexo feminino, aí eu vou colocar ali pra você, que tá vendo que ela nitidamente é uma gata que é rajada, né? Então, tem partes do corpo dela que é amarelo e tem partes do corpo dela que é preto. E aí eu colocaria ali pra você o seguinte, olha aqui. Quando você fala sobre pelagem de gatos, pelagem de felinos, é um próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre isso. Então, eu já falo, já antecipo a você. Logicamente, pelagem de felinos é uma coisa bastante complexa e que envolve bastante genes, né? Então, merece aí um vídeo dedicado apenas a eles. Mas é o seguinte, só para a gente começar a discussão e a gente continua isso num próximo vídeo, eu coloco ali para você que aquela área aqui preta ali, tá vendo que eu peguei a área preta do rabo dele, do rabo dela, né? Então ali, eu coloco ali para você que esse gene que em relação a esse pigmento amarelo e preto, eles estão ligados diretamente ao X dessa gata. Então coloca ali XP ativo. Então XP, na verdade, é o gene que determina a coloração preta, ativo. Então, lógico, nesta área você tem um XA também. Só que o XA, ele está inativo. Então imagine, se você pega então o XP está ativo, então aquela região ali fica preta. Por quê? Porque o XA, que dá amarelo, está inativo. Aí eu pego uma região amarela. Se eu pego uma região amarela, o que você espera? Você espera que o XA esteja ativo. E o XP estaria o quê? Inativo. Então nessa região se produz um pigmento amarelo e, lógico, não se produz um pigmento preto. Então você tem ali um mosaico. Então novamente dá para você nitidamente perceber um mosaico desta fêmea de mamífero. Você tem células lado a lado com cromossomos X distintos sendo inativados, ok? Então, maiores detalhes sobre a coloração de felinos, aí aguarde o próximo vídeo. E aí, sendo assim, só para terminar, uma coisa importante a ser dita, né, que geralmente aparece em algumas provas por aí, é o fato de você afirmar que gametas, né, femininos, logicamente tanto masculinos quanto femininos, mas principalmente os femininos, né, aqui dando maior foco a eles, gametas, eles são células N, eles são células haploides. Então, sendo assim, um gameta feminino, ele só tem um X. Ele não pode ser XX, ele só tem X. Então, ele é X ou o outro que é X também. Então, não tem gametas XX. Sendo assim, os gametas femininos não apresentam cromatina sexual. Quem apresenta cromatina sexual são as células 2N, que ela simplesmente seria XX, sendo um ativado e outro inativado. Ok? Então, galerinha, é isso. Eu acho que e espero que eu possa ter aí feito você compreender um pouco mais sobre a cromatina sexual, tema tão recorrente aí em várias provas aí no Brasil, ok? Então é isso. Fique bem. Um grande abraço. Tchau.